Rigorosamente 20h45, 15 para as 9 da noite. Dou início à nossa transmissão ao vivo, nesse quarto e delicioso compromisso de lives da Maratona Imóvel Moeda Forte. O pessoal já vai entrando aqui, o Paulo, Opportunity Imobiliária, Eduardo Momesso, PEC Lembranças, Elvira Vale, Juliano Holtz. O pessoal vai entrando, Sampaio Cunha Campos. Muito boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Paulo, bem-vindo. Fábio já está aqui, eu vou aceitar colocá-lo ao vivo. Aí eu peço licença para continuar a cumprimentá-los enquanto a gente... E quer ver que eu peguei de novo errado, o negócio eu fiz ontem com meu amigo Paulo Guerini. Deixa eu voltar aqui, Fabião. Fábio, se puder me reenviar, eu acabei abrindo errado e não está aparecendo para mim aqui. Por gentileza, reenviar o convite. Isso aqui que aconteceu ontem, Paulo. Às vezes as pessoas mandam sem saber. Agora é o Fábio oficialmente. E como aparece o nome, você acha que você está aceitando a pessoa, você está aceitando o outro para participar da live. Fábio, boa noite, meu amigo. Oficialmente agora bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Diego. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bem melhor agora. Eu estou usando de quebra-gelo eu aceitar a pessoa errada na live. Porque às vezes o pessoal sem saber solicita. Eu fiz isso ontem com o Paulo, fiz agora contigo. E aproveitei para dar um tempo para o pessoal começar a ingressar. Legal. Então, enquanto eles estão ingressando, a gente vai incorporando um pouco a audiência. Eu vou aproveitar para agradecer o interesse, a participação e o envolvimento efetivo aí de muitas pessoas nessa Maratona Imóvel Moeda Forte. Uma proposta nova aí para a Guerini Planejamentos, relacionada a bastante conteúdo de valor. Então, começamos ontem, estamos no nosso quarto compromisso, Fábio, das lives, são 8, já estamos na metade, cara. Olha como vai rápido. Tenho acompanhado aí, tenho conseguido acompanhar um pouquinho cada uma. Como eu te falei durante o dia aí, pô, parabéns, está muito legal o conteúdo. Espero que a gente consiga manter o nível aí de qualidade dessa tropa toda aí. É de brincadeira. A modéstia já veio aí na mochila, né? Tenho certeza que a gente vai ter uma live aí especialíssima por toda a bagagem que você tem. Mas, enfim, então, dando oficialmente boa noite para o pessoal aí que nos acompanha, Fábio. Tenho certeza que vão continuar entrando, mas eu já quero oficialmente te agradecer de coração. É um prazer, é uma honra recebê-lo aí para esse quarto compromisso de live. E para apresentá-lo aí de maneira sucinta, mas sempre superlativa por mérito teu, para a tua trajetória aí importante e relevante no mercado imobiliário. Vou trazer alguns números e aí depois oficialmente eu passo a bola para você. Para quem não conhece essa figura que está do outro lado da telinha, é o Fábio Vale, é um craque aí do mercado imobiliário, tem mais de 25 anos de experiência no nosso segmento, é um ex-executivo do alto escalão de Alphaville Urbanismo, né? Inclusive foi diretor durante 10 anos, né, de Alphaville, diretor de marketing e comercial, e hoje é CEO da V7 Brasil, a empresa que ele fundou, uma empresa especialista em planejamento e estratégia comercial. Então a gente está diante aí de um dos currículos mais relevantes, especialmente do nosso nicho de loteamento, Fábio. Então, realmente é uma honra, um prazer recebê-lo. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma live bacana. Mas só para cumprir quase um protocolo agora, Fábio, que está virando um lugar comum aí das minhas lives, que eu acho oportuno, num gesto de carinho, eu rememoro, né, um amigo, um professor, que teve uma passagem muito bacana na minha vida, o professor Kleber Aquino. Não vai ficar famoso, mais famoso do que era pelas minhas lives, mas provavelmente vai ser citado em todos os começos. Porque ele tem uma frase que eu gosto,
Eu gosto de usá-la para rolar a bola aí para um bate-papo. O professor Kleber falava, Fábio, abre aspas, todo ser humano é uma fonte inesgotável de ensinamentos dada a sua biografia. Como eu concordo 120% com essa frase, eu passo a bola oficialmente para você, Fábio, pedindo gentilmente que você compartilhe um pouco mais aí da tua trajetória pessoal e profissional com toda a liberdade que você quiser. Fabião, a bola está contigo, meu amigo. Bom, primeiro, obrigado, Diego. Foi um prazer estar aqui contigo, aí, com esse convite. Fiquei muito lisonjeado aí com o convite da Guerini, seu convite. É um cara que a gente conhece há tanto tempo aí, já de outros, né, de outros momentos lá na Alphaville, projetos que não tinham nada a ver com o interior de São Paulo, a gente estava em outros estados, outra época, né? Então, muito obrigado aí, estou realmente muito motivado e lisonjeado pelo convite, viu? Bom, é assim, a minha história, ela já é uma história um pouco mais antiga, né? Esse teu professor, ele é um sábio, porque é uma maneira de atenuar as pessoas que são mais idosas, né? Então, a gente vai ganhando experiência e eu concordo com ele. Realmente tem um valor muito importante e a gente aprende todo dia com as pessoas mais experientes. Isso tem um valor, assim, impagável, né? Realmente você ter a oportunidade de vivenciar vários momentos, você vai amadurecendo o processo de decisão, vai amadurecendo a tua forma de ver os desafios, as crises, as oportunidades e assim vai. Falar um pouquinho da minha história, assim, eu caí um pouco por acaso no mercado imobiliário, eu costumo dizer. Eu comecei minha vida profissional trabalhando com varejo, tive uma passagem importante pela Gillette do Brasil, lá na área comercial. Na época, eu era o gerente comercial da região norte do Brasil, então, naquela época, viajava lá 3, 4 dias no meio do nada, lá em Santarém, no Pará. Me lembro que toda sexta-feira a gente tinha que procurar o fax, Diego, para mandar os pedidos para a sede aqui em São Paulo. Não tinha celular, mal tinha orelhão para a gente falar, então a gente juntava os pedidos. Eu acho que você não pegou essa época, né? Mas era aquele talonário com 4 cores. Você lembra disso, não? Você lembra Lembro, dessas opa. 4 cores, não? E aí a gente Lembro. chegava na sexta-feira, encontrava lá uma papelaria que tinha um fax e mandava isso para São Paulo para faturar os pedidos. Imagina, a gente fica pensando nos dias de hoje, né, que a gente fala com todo mundo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, várias vezes, com imagem, com áudio, com o que a gente quiser. Então, eu comecei lá no varejo, no norte, e daí a meu sonho ali era trabalhar em empresas de varejo. Né? Eu me lembro que eu tinha um desejo ali, uma admiração por empresas como Walmart, Carrefour. Eu tinha na minha cabeça que eu ia trabalhar no varejo. Era um mercado muito dinâmico, muito agressivo do ponto de vista de vendas, de promoção, de movimento de ponto de venda. Né? E aí, por uma coincidência do destino, eu acabei vindo para São Paulo. Era para eu ter sido transferido para o Rio, eu acabei preferindo ficar em São Paulo. Na época eu estava também noivo, estava marcando o casamento. E aí, naquela ocasião, o meu pai estava montando uma estrutura de uma empresa de administração de serviços. Não era nem muito voltado para imóveis. Eu acabei ali meio numa transição de carreira, fui trabalhar nessa empresa, comecei a procurar um dicionário que queria dizer imóvel, incorporação, aquela, não tinha a menor ideia disso. Tinha uma vontade, vamos dizer, uma disposição comercial, né? Muito jovem ainda. E aí aquilo de primeira, logo nos primeiros meses, eu falei, puta, é isso que eu quero fazer. E comecei a conhecer pessoas muito bacanas que fizeram aí uma diferença importante na minha vida, foram me dando oportunidades. Eu peguei um prédio para comercializar aqui no bairro da Zona Sul, em São Paulo. Não tinha equipe de vendas, aí resolvi tirar o Cresce, mas eu estou falando de 96, 95. Eu tenho o meu Cresce de 95, para você ter uma ideia. Então, tirei o Cresce, vou tirar, porque me disseram que tem que ter, né? E comecei a mexer com imóvel. E aí foi muito legal. Eu costumo dizer também, acho que eu já comentei isso com você rapidamente, eu me sinto um cara prestigiado, assim, que teve muita sorte, eu acho. Eu trabalhei sempre bastante, mas me considero um cara de sorte, porque ao longo desse meu trabalho à frente de uma empresa local, uma imobiliária de bairro, como a gente diz hoje,
eu acabei me deparando com uma empresa inglesa, que você conhece certamente, a Mackenzie Hill, uma empresa que na época tinha escritórios em 8, 9 países do mundo, né? E essa empresa, ela me convidou para ser um gestor, um head comercial. E naquela época eles estavam fazendo toda a comercialização dos projetos no Porto Madeiro, em Buenos Aires. Então aquilo para mim Olha, foi uma oportunidade de ouro, cara, porque eu estava vivendo um mundo local, num bairro em São Paulo, e aí conversei lá com o sócio da Mackenzie, fui assumir a área comercial, e fui trabalhar, fui viver uma experiência em Buenos Aires, negociando imóvel no mundo inteiro. Assim, foi um upgrade, como se você saísse do interior de São Paulo e de repente você fosse jogar lá na Europa. Era um negócio completo. E aquilo para mim foi muito legal, né? E aí eu passei pela Mackenzie. A Mackenzie era especializada em imóveis industriais, imóveis comerciais. A gente fez grandes negócios aqui, daí participei de uma startup de um grupo holandês, do mesmo grupo da família CIA, da CIA Varejo, né? E a gente começou a estruturar uma empresa, viramos sócios de grandes incorporadores no Brasil, fizemos projetos no Rio, em São Paulo, aí eram projetos muitos com a Gafisa, projetos residenciais. E aí, depois de alguns anos lá na Redevco, que era essa empresa de incorporação holandesa, eu fui, meio que por acaso, esbarrei em uma pessoa que trabalhava, prestava serviço para a Alphaville, um amigo meu até hoje, e, a Alphaville, na época, estava lançando um projeto aqui em Barueri, e que o projeto não deu certo. Ele foi colocado com o preço errado, acabou não dando certo. Um loteamento aqui na região de Barueri. E aí eu coordenava um trabalho comercial, Diego, dessa empresa holandesa. E por ter feito um trabalho bacana ali na época, o pessoal da Alphaville, o diretor, o CEO da Alphaville na época, me chamou para trocar ideias sobre o mercado. Cara, começou ali um namoro. Esse cara que eu tenho uma enorme admiração, o Nuno Lopes Alves, que você conheceu também, o doutor Renato de Albuquerque, né, que na época era o presidente do conselho. E aí, alguns meses depois, eles me fizeram o convite de assumir a diretoria comercial da Alphaville. Não é? E eu me lembro, para você ter uma ideia, com uma história interessante para a gente refletir. Né? Naquela época, a Alphaville, Diego, fazia 2 lançamentos por ano. No primeiro ano, lá à frente da diretoria comercial, a gente fez alguma coisa perto de 100 milhões de vendas no ano. E 6, 7 anos depois, a gente estou falando aí já em 2011 aproximadamente, a gente atingiu uma marca de 2 bilhões de vendas no ano. 2 bilhões. Ao longo dessa etapa, teve ali a fusão com a Gafisa, depois, mais para frente, com Blackstone e Pátria. Mas, para te dizer o seguinte, né, era uma empresa que era uma boutique. Aquilo, para mim, era um mercado novo, porque loteamento era algo que eu não tinha feito ainda. Eu já tinha passado por comercial, industrial, residencial. E Alphaville, eu vi uma oportunidade de conhecer vários mercados. Aquilo, para mim, brilhou muito, embora na época era uma empresa pequena, né? Perto das gigantes que estavam com IPO aberto e tudo isso. Né? E acabei indo para uma empresa pequena, uma empresa boutique, e essa empresa alavancou o processo de uma maneira, pegando aí um pouco a onda, né, do mercado, da aceleração do mercado, profissionalizou a empresa. Eu, como era diretor comercial, acabei assumindo a área de novos negócios, né? E depois marketing também veio a reboque. Então foi uma experiência de um pouco mais de 10 anos, né? Eu saí da Alphaville, como você sabe, em 2014, e era um sonho que eu tinha de muito jovem, que era montar uma empresa para tentar compartilhar um pouco essa experiência, levando conhecimento para empreendedores, para investidores. Então, em 2014, eu fundei a V7 Brasil, que é uma empresa que atua em todos os segmentos, como você sabe. A gente trabalha aí com planejamento e desenvolvimento imobiliário em todo o Brasil. Então, assim, em resumo, eu consegui, assim, muito por coincidências mesmo. Eu sempre fui um cara muito dedicado, assim, no sentido de trabalhar. Eu digo isso porque eu nunca fui um super estudante, né? Assim, eu sempre fui aquele cara que passou raspando, dava trabalho na escola, tinha aquelas coisas de ter que mostrar o boletim, aquela coisa toda, né?
Mas eu sempre fui um cara muito esforçado, e às vezes essa questão do esforço, do empenho, né? Assim, da dedicação que você põe nas coisas, que é aquela coisa de você estar efetivamente comprometido com aquilo que você assume profissionalmente ou pessoalmente, vai te colocar situações que vão parecer sorte muitas vezes, né? Então eu acabei tendo a sorte aí de passar por todos os segmentos, né? Comercial, residencial, industrial, alto padrão, baixo padrão e loteamento, que foi uma experiência aí muito bacana, né? Outro dia me perguntaram, pô, quantos lançamentos, né, você fez aí ao frente de Alphaville? Eu estava tentando buscar números aqui, eu cheguei em 260 lançamentos, em quase 90 cidades no Brasil. Então foi uma experiência muito legal, assim, porra, poder viver vários tipos de mercado, né, de ponta a ponta no Brasil. Então essa é um pouco a minha trajetória. Você me perguntou durante o dia a formação, eu fiz administração de empresa antes de estar no imobiliário, daí acabei indo fazendo curso de direito. Na hora que eu comecei a tomar gosto, eu percebi que a minha formação jurídica imobiliária era importante para o mercado que eu tinha escolhido. Então, eu fiz essa segunda faculdade aí de Direito e aí me especializei em marketing, acabei fazendo um MBA em Chicago em 2012. E, enfim, assim, é isso. Em algumas palavras, acho que é isso aí. É uma história já com alguma quilometragem. Esse teu professor sabe muito, hein, cara? Viu? Só isso, né, Fábio? Deixa eu tirar umas dúvidas aqui que me surgiram, questão temporal aí, cronológica. Você saiu em 2014. Quando foi mesmo a venda de Alphaville para a Blackstone, para a Pátria? Você não estava mais lá, estava? Tava assim. Foi em 2012, final de 2012. Quando o Pátria e o Blackstone compraram, na época, 70% da operação, né, da marca, da operação Alphaville, por 1,4 bi. Né? E a empresa estava avaliada em 2 bilhões aí de reais à época. Então foi em 2012, finalzinho de 12. Eu saí em final de 14, saí em outubro de 14. Você sabe que eu tive esse lapso temporal porque a gente teve uma reunião, você lembra dessa reunião que a gente teve com o Duílio também, que na época estava à frente do conselho, né, do Grupo Gafisa. Eu acho que você, o Arthur, o Cassiano, o D'Angelo. E eu lembro, Fábio, vou te confidenciar agora um bastidor dessa reunião. Eu tinha conversado com o Bira, lembra o Bira de Cirela? Sim, claro. Então, Sim. eu tinha conversado com o Bira uma semana antes sobre esse projeto. Na verdade, a convite do D'Angelo, que era um amigo próximo dele e tal. E falou, Diego, você tem aquele master plan daquele grande projeto de Porto Feliz? Eu falei, tenho, D'Angelo. Ele falou, não, tem um amigo meu que queria te apresentar e te mostrar. E era o Bira que tinha saído de Cirela recentemente, né? Acho que ele era superintendente de Cirela na época. Sim, E aí eu fui e apresentei pro Bira. Contei a história lá do projeto, tal, a visão do Paulo, que se materializou naquele rascunho meu lá em 2012. E aí, o Bira me confidenciou, que eu já sabia, na verdade, que a Alphaville estava à venda. Ele falou, não sei se você sabe, porque a minha ideia era bater em Alphaville. Eu achava que a marca ia trazer, sem sombra de dúvida, valor para desenvolver um master plan daquele porte, tinha os vários desafios que a Alphaville já tinha vivenciado, né, de bairros maiores e tal. E aí o Bira me falou, então, já que você sabe que está à venda, eu vou te contar então um segredinho extra. Eu falei, fala, Bira. Ele falou, tá na mesa, cara. Tem 3, 4 propostas e eu tô te confidenciando isso porque eu faço parte de um dos grupos que tá na mesa. Então ele falou assim, cara, eu acho que você tem que conversar com a Alphaville, é o grande player do mercado, talvez tenha apetite para esse macro desenvolvimento, talvez não, mas eles estão à venda. Então talvez com quem você converse não venha a ser o pessoal com quem você vai tratar se o projeto for para frente. Ou talvez eles não tenham cabeça para olhar o macro desenvolvimento no momento ali de fusão. E aí foi muito engraçado, então eu não ia conversar com a Alphaville. Quem provocou aquela reunião, mas foi no dia seguinte, Fábio. No dia seguinte, fez a reunião com o Bira. Do nada, o Cassiano, que estava na reunião com a gente, falou, pô, eu trabalhei com o Duílio
na Christensen Anderson em 1900 e lá vai bolinha. E, meu, conversei com ele, ele falou que, meu, quer escutar. Aí no dia seguinte a gente marcou e demorou uma semana e eu fui para lá. Então, quando eu sempre conto essa história, não para você, a primeira vez que estou te contando, eu faço esse parênteses porque a gente conversou num momento ali estratégico não muito adequado. Mas, enfim, naquela ocasião eu já tinha uma admiração muito grande por você, seu currículo já era conhecido. A gente não tinha tanta interação, né? Porque até os ambientes físicos na época de Gafisa e Alphaville eram separados, mas as realizações de Alphaville, né? Esse crescimento acelerado, chegavam, sem sombra de dúvida. Era queridinha de Gafisa, né? Salvou o balanço de Gafisa muito tempo. Você sabe, Diego, que tem uma curiosidade aí, eu não sei se pouca gente sabe, era uma informação muito interna, mas quando a Gafisa comprou a Alphaville, né, isso foi em 2008, eu já estava lá também já há alguns anos, a Gafisa era um canhão, né, era um timaço, eles tinham feito a IPO, eles estavam com investimento lá do Sam Zell na época, então era uma empresa assim top de linha, estava voando com caixa e tal. Então, a Alphaville foi ali aquela empresa, como eu comentei, né, de 3 lançamentos. A Gafisa fazia 4, 5 bilhões de VGV ano, a Alphaville fazia 100 milhões. Então, a Alphaville era uma pequena operação ali de loteamento, mas tinha muito pouca representatividade. Eu me lembro que nos primeiros anos, eu cuidava ali, era um dos diretores que cuidava do comitê de trainees do grupo. Então, a gente tinha, para você ter uma ideia, coisa de 20 mil candidatos que se selecionavam só faculdade de primeira linha, tinham que falar pelo menos um segundo idioma, enfim, tinham que ter feito intercâmbio de pelo menos... Era um corte assim, vinham 20 mil candidatos. Depois de uns 6, 7 meses de acompanhamento pela equipe de RH, sobravam 50 escolhidos. Esses caras, eles entravam ali para serem diretores em alguns anos. Eram hiper, assim, valorizados, né? Uma galera muito diferenciada. E eu estou dizendo isso porque nos primeiros anos, na hora que eles tinham que escolher as empresas, nós tínhamos Alphaville, Gafisa e Tenda, né? Que era a terceira. Uhum. Ninguém queria ir para Alphaville. Porque, assim, era o primo pequeno, lá, o primo distante. Não, eu quero Alphaville, eu quero ficar na Gafisa e tal. Foi muito interessante porque 5, 6 anos depois, a Alphaville representava 90% do faturamento do grupo. Então, esses mesmos trainees, na hora que eles tinham que escolher, eles não queriam saber de Gafisa nem ter. O negócio era ir para a Alphaville. E o que era legal da Alphaville? Porque como era uma empresa de loteamento, e aí eu acho que tem um negócio muito legal para a gente trocar ideia, que loteamento é um negócio encantador, cara. Loteamento... Ele é um segmento que te dá a capacidade de desenvolver grandes bairros. Então, você tem o desenvolvimento urbano, ele está arraigado no loteamento. E ele te dá a possibilidade de trabalhar muitos mercados, né? Enquanto que o mercado vertical, você trabalha em algumas capitais, em algumas cidades importantes no Brasil, o loteamento te dá a oportunidade de trabalhar numa cidade de 50 mil habitantes. Então, teve uma inversão, né? E aí, depois, o que aconteceu? A Gafisa colocou a Alphaville à venda, como você lembrou bem, no sentido de criar de vender um ativo, era a galinha dos ovos de ouro, né? Porque o faturamento do grupo, a Alphaville tinha lá 80%, e a Gafisa e a Tenda tinham outros 10 cada uma, mais ou menos, né? Então, assim, acabou que o loteamento realmente... e aí a Alphaville conseguiu estabelecer ali um posicionamento de marca, etc., que eu acho que tem uma similaridade muito bacana com a Guerin, de construção de região, né, de valorizar a cidade, gerar emprego. Eu estava vendo ontem uma parte da live do São Paulo, e ele estava dizendo, e é isso, o desenvolvimento imobiliário, o desenvolvimento urbano, né, de grande escala, tem muito a ver, tem quase que tudo a ver com o loteamento, né? Então, enfim, foi uma experiência muito legal. Hoje a gente tem loteamentos aí espalhados pelo Brasil inteiro, né? Também na V7 foi uma experiência interessante, porque eu comecei a trabalhar com loteamento econômico, né? Loteamentos abertos, que era algo que a Alphaville, por exemplo, não fazia, e agora eles estão fazendo um movimento aí para trabalhar com o econômico. Mas, enfim, então, só para pegar o teu gancho aí dessa mudança
né, de inversão de papéis aí na época lá. Só o mercado imobiliário que nos traz esse tipo de dinâmica. Relação. Eu tenho que me policiar aqui, eu confesso, Fábio, que a gente nunca teve a oportunidade de aprofundar aí os bastidores, né, das empresas que a gente conviveu aí no mesmo grupo. Mas eu queria só pegar uma curiosidade que eu tenho, né? Você que participou aí visceralmente desses bastidores, provavelmente capitaneou frentes importantes, essa verdadeira revolução, porque naturalmente vem o capital de Gafisa. Eu entrei em Gafisa em 2007, então eu peguei bem a época lá, né, a mudança para o Eldorado Business Tower, Sanzel, fazíamos direto lá com o pessoal do Equity. Então era um momento muito saudável, realmente era um timaço lá, grandes talentos do mercado estavam lá. Mas a curiosidade que eu queria trazer, Fábio, aí daí daqui a pouco a gente faz um link aí mais oficial, talvez para o nosso contexto, é o seguinte, nesses 260 lançamentos aí que você conseguiu listar aí nesse universo riquíssimo, a dúvida que eu tenho é a seguinte, Fábio, esse modelo, né, que a Alphaville usou de maneira maciça, né, massiva, recorrente, de fazer um lançamento com alguns gatilhos importantes relacionados à escassez, essa questão do pré-lançamento, focado em cadastro, tudo culminando com um grande dia. Isso existiu em todos esses lançamentos, Fábio? Quando é que essa cultura surgiu? Da onde surgiu? Como é que a Alphaville incorporou? Porque a Alphaville depois acabou se tornando até um benchmarking nessa questão de lançamento. Eu tenho certeza que você conhece essa história melhor do que ninguém. Compartilha comigo, é uma dúvida que eu tenho. Em que momento entrou esse modelo e depois como é que isso evoluiu? Legal. Quando eu cheguei na Alphaville, e a Alphaville começou basicamente aqui em São Paulo, né, na década de 70, aqui na região de Barueri. E a literatura da época, existem fotos da época. O doutor Renato, você conhece, vou falar rapidamente aqui para a turma que está nos acompanhando, mas a região aqui de Alphaville, em São Paulo, foi criada pelo doutor Renato de Albuquerque e pelo Yoshio Takaoka, dois engenheiros fizeram engenharia junto e montaram uma empresa de topografia, depois virou uma empresa de desenvolvimento, que à época, no início, chamava Construtora Albuquerque Takaoka. Então, naquela época, aqui na região de Barueri, eles pegaram uma área de aproximadamente 5 milhões de metros quadrados, era um lugar ermo e eles começaram a propor o desenvolvimento de uma grande região aqui, né? Naquela época, depois com os residenciais 2, 3, que foram seguindo um atrás do outro ao longo de 20 anos de desenvolvimento, aliás, quase 30 anos de desenvolvimento, tem literatura de fila das pessoas para comprar, né? Então, quando eu cheguei na Alphaville, a gente já estava quase mais de 30 anos depois, né? Essa cultura voltada para um produto de mais-valia, quer dizer, nunca se falava em lote, né? Toda a dinâmica da percepção, da cultura da empresa é que nós tínhamos um produto que trazia conceito, qualidade de vida e que ele levava a marca Alphaville. Então, toda a estratégia, e a gente acredita muito nisso até hoje, né? Toda estratégia de desenvolvimento ela era apoiada num negócio que não tinha nada a ver com loteamento, né? A lógica era, a gente não concorre com loteamento, a gente tem um negócio fora da curva, que tem a ver com o quê? Valorização imobiliária. Então, quem compra dinheiro, quem compra a Alphaville vai ganhar dinheiro com a Alphaville. Então, uma tensão gigantesca com o investidor, né? Uma dinâmica muito própria para o investidor. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu me lembro que era muito comum investidores do Brasil inteiro pedirem lotes para a gente, comprarem lotes sem olhar onde era. Assim, pro lançamento em Manaus, a gente vendia para o Brasil inteiro, pessoas tinham 4, 5, 8 lotes espalhados pelo Brasil, eles não sabiam nem onde eram. Então tinha ali uma questão de responsabilidade, né? A gente vai trazendo isso ao longo da história, de ter a responsabilidade com essas pessoas que confiavam na marca, né? Isso tem um valor. E muito apoiado na venda de um conceito, de um estilo de vida, né? Agora, você sabe, Diego, tem algumas coisas interessantes. Eu não vou acertar o ano aqui de cabeça, mas deve ter sido por volta de 2003. A Alphaville fez o primeiro merchandising imobiliário na televisão, numa novela das 8, novela da Globo. E lançou Alphaville Gramado dentro da novela. Naquela época,
O Nuno, que era o CEO, é um cara que tem uma cabeça espetacular. É um gênio, um cara, um estrategista, tem uma visão assim brilhante na minha percepção e de muita gente. Mas ele já enxergava essa coisa de criação de marca, né? Então, ao longo de todos esses anos, foram feitos mais de 15 ações de merchandising em várias novelas, né? Então, não, eu estou dizendo isso porque se chega num ponto dessa euforia, né? Eu vi o pessoal perguntando aqui por que tinha tanta gente chegando na véspera, a Mariana, pô, tinha fila, os caras saíam, chegavam lá no tapa, porque se construía uma aura em volta disso, né? E que as pessoas iam, buscavam a oportunidade como algo que elas não podiam perder. E depois elas ganhavam dinheiro com aquilo também. Então, havia ali um processo virtuoso de que pode comprar, que você não vai se arrepender. Além disso, uma qualidade absurda com a entrega. Falo isso muito hoje para os parceiros da V7, né? Tem que ter muito cuidado com pós-venda. Então, assim, entrega mais, né? O que a gente prometeu, vamos entregar um pouco mais. Se a associação não tiver satisfeita com a entrega, vamos atender o que eles esperam, além daquilo que às vezes foi até além do que foi prometido. Então, você vai criando aí um ambiente de muita gente satisfeita, muita gente recomendando a tua marca e produtos com muita qualidade, né? Então, não tem uma fórmula certa. E uma coisa que eu não posso esquecer, tem vários parceiros aqui que vão uma atenção fabulosa com a equipe de vendas. Né? Então, assim, nós tínhamos um time e a gente tem isso hoje também na V7, você conhece, são especialistas que acompanham os lançamentos. Então, o cara podia estar lá em Aracaju, ele ia para Porto Alegre, lá vender um Alphaville em Porto Alegre, porque aquilo, para ele, era prestigiado, ele se sentia um cara valorizado, ele tinha recompensa financeira. Então, talvez de maneira muito sucinta, eu acho que isso vale para a gente refletir um pouco do que a gente está vivendo, do que a gente também vai enfrentar, né? Atenção ao pós-venda, atenção à equipe de vendas, sempre entregar um pouco mais e sempre entender que o comprador que se sentir satisfeito pela aquisição dele, ele vai ser o teu melhor vendedor no final das contas, né? Não tenha dúvida. Você sabe que você deu vários ganchos aí fundamentais, Fábio. Eu vou te dizer, na verdade, assim, nessa maratona, que basicamente é uma proposta aí de conteúdo, a gente vem liberando dia após dia o que a gente teve a petulância, eu tive a petulância de chamar de videoaula. Vou ensinar o que para quem, né? Pelo amor de Deus, somos eternos aprendizes aí, só temos que aprender. Mas, principalmente para o público leigo, né? Que talvez às vezes nem enxergue a questão do imóvel. E aí eu sou muito taxativo, né? Essa é uma tese minha que ainda ninguém conseguiu me demover. Quando eu vou falar de demanda, Fábio, você sabe que tem inúmeras formas de a gente organizar isso, né? Primeira moradia, segunda moradia, demanda de necessidade, demanda de desejo, demanda de investimento. Tem várias formas de a gente colocar. Mas na minha concepção, eu acho que tem um lugar comum aí a qualquer cenário, qualquer estrutura de matriz de demanda, que é um investimento. Independente do motivo que te levou a fazer esse investimento. Eu comprei por uma necessidade habitacional, eu casei, custei imóvel. Você está fazendo um investimento. Estou realizando o sonho da casa própria, então tem um intangível muito forte ali por trás, mas você está fazendo um investimento. E é fundamental que as pessoas, dentro do possível, se aculturem, né, com essa informação, porque ninguém compra realmente a casa, realiza o sonho da casa própria pensando em vender, Fábio. É um contrassenso naquele momento de realização de sonho. Por outro lado, é fundamental, caso você venha a precisar de liquidez, seja para acender, né? Fazer uma compra de desejo maior, faltou um quarto, não importa o motivo que você vai eventualmente precisar vender, você precisa ter feito um bom negócio. Então, acho que nasce uma semente aqui muito interessante relacionada à educação financeira. E nessa segunda videoaula hoje, Fabião, eu acredito que eu tenha te citado. Eu falei assim, pô, como eu gravei antes, eu falei, não sei se eu já fiz ou não fiz a live com o Fábio, mas eu vou explorar e você já trouxe isso de presente. Porque nessa segunda live, Fábio, eu falei de algumas modalidades de investimento em imóvel, né? Peguei lá 7 modalidades, também tem milhões de formas de rearranjar isso.
mas eu quis compartilhar um pouco de conhecimento técnico aí com o pessoal. Então, eu falei de compra de imóvel na planta, de compra de imóvel usado, imóvel comercial, imóvel que vai mudar de vocação, aí terreno. E aí eu desemboquei nessa videoaula na seguinte sugestão para o pessoal, né? Porque também a gente, muito mais do que falar em teoria, Fábio, é legal a gente conseguir trazer uma narrativa real, de algum contexto que eu vá conseguir extrair um caso, enfim, mostrar exatamente o que pode acontecer. Porque na teoria falar é fácil, agora comprovar aquilo que você está levantando como tese são outros 500. Mas eu provavelmente encerrei essa videoaula dizendo algo parecido com o seguinte para o pessoal. Falei, olha, pessoal, tem várias oportunidades de investir em imóvel, você tem prós e contras em todos, eu explorei isso nesses tópicos, mas eu queria compartilhar humildemente uma estratégia que eu chamei de potencializada. Que estratégia é essa, Fábio? Na verdade, é a junção de terreno, que é um ativo que eu acho que já conta quase com uma certeza de valorização, né? Terreno é um dos ativos ali que você pode ter quase certeza, porque é o imóvel cru. Então, qualquer movimento que você tem de valorização do entorno, de maneira mais acelerada ou menos acelerada, vai valorizar aquele ativo. Então, é um ativo muito interessante também porque é meio, né? Geralmente não é ativo fim, às vezes você vai viabilizar um investimento de maior valor agregado, construindo uma casa, um galpão, seja lá o que for. Então, é um ativo muito interessante do ponto de vista de valorização. Somado, Fábio, a questão de comprar imóvel na planta. Né? Ou, como eu traduzi, comprar terreno em lançamento. Por quê? Porque você tem um trade claro ali, que é o incorporador, loteador, está minimizando o risco dele, porque está diminuindo a exposição de caixa. Em contrapartida, ele entrega uma condição mais interessante de preço ou de forma de pagamento. Então, eu sintetizei essa aula falando disso. Mas, para sintetizar numa frase, é comprar terreno em lançamento. E aí eu tenho, graças a Deus, e a Guerini, que tem muita credibilidade, uma atuação de mais de 40 anos, eu tenho muitos exemplos próprios. Inclusive, em algumas lives, eles vieram de maneira espontânea, sem nenhum combinado prévio. Eles surgiram porque são também investidores da Guerini. Mas eu queria pegar esse gancho seu, que você já trouxe um presente aí para a live, essa questão. Na sua opinião, Fábio, você que vivenciou 260 lançamentos e já disse aí que existiam grupos de investidor, provavelmente profissionais, né? E que compravam de olho fechado em lançamento em qualquer lugar do Brasil. Então está super implícita a resposta. Mas na sua opinião, e aí para enriquecer um pouco, se você puder trazer alguns exemplos, talvez numéricos aí que você se recorde. Mas a pergunta é um bom negócio comprar terreno em lançamento? E na sequência, se puder trazer alguns números aí que você lembre de valorização, alguns exemplos práticos aí, para ilustrar o pessoal que nos acompanha. Legal. A resposta é claro que é, né, Diego? Comprar imóvel de maneira geral é muito difícil você perder. Eu costumo dizer isso porque se você comprar um imóvel bem posicionado em termos de localização, de um bom empreendedor, numa região que tem um potencial, qualquer potencial de desenvolvimento, que tem uma perspectiva de crescimento, você só não vai realizar lucro se você tiver pressa para vender. Né? Então, o imóvel, de maneira geral, quando você traz isso para uma realidade de terreno, terreno é uma moeda. Eu acho que esse tema da nossa maratona não podia ser mais apropriado. É uma moeda forte, é uma moeda que traz segurança. É muito difícil você deixar de ganhar dinheiro com compra de terreno. E quando você faz isso no lançamento, é o que os americanos dizem. Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, você ter a oportunidade de comprar o terreno no lançamento, você vai ter mais opção, você certamente vai se beneficiar de condições diferenciadas por conta do empreendedor, e tudo que acontecer a partir dali, ele valoriza. Né? Alguém comentou de valorização, tem uma coisa interessante em loteamento, diferente de apartamento ou de outro tipo de imóvel. Porque pouca gente nota que o loteamento ele começa a se valorizar a partir da entrega. Os apartamentos, de maneira geral, quando ele é entregue, ele vira imóvel usado.
O desenvolvimento urbano para lote, você tem a maturação dele durante a obra, e quando ele é entregue, ele não vira usado, ele vira novo. E quanto mais ele tiver a paisagismo, as residências, as pessoas ali dando vida, mais ele vai valorizar. Se você trouxer uma realidade aqui para Barueri, o empreendimento que chega aí a R$ 4.000 o metro quadrado é o residencial mais antigo. Não é o mais necessariamente mais moderno. Então, veja, o empreendimento, de maneira geral, o loteamento, ele vai estar sempre agregando valor. Porque as casas é que vão fazer ele construir. É óbvio que as casas trazem valorização do entorno. Não é? Quando você tem famílias, você começa a ter escolas, você começa a ter comércio. Então, a chegada das famílias, ela começa a agregar valor em volta daquele empreendimento. Eu sou investidor, assim, todo o meu investimento é em terreno. Eu acho que terreno é um negócio. Você tem que ter paciência para administrar a lucratividade, a rentabilidade de um terreno. Não é? Tenho amigos que compram um terreno, desfazem casa e vendem a casa como negócio. Né? E você falou a questão do investimento. Né? O investimento ele não é só monetário. Não é? Então, é muito interessante a gente pensar, você vai comprar para investir, todo mundo compra para investir. Você pode estar investindo na casa que você vai fazer para a tua família, ou na casa que você vai fazer para a tua filha que vai casar, morar. Então, investir pode ser monetário, pode ser qualidade de vida, pode ser um pouco de cada, né? Então, é interessante isso. Eu me lembro de um lançamento que a gente fez em Ponta Grossa, no Paraná. Só para contar rapidamente, acho que ilustra bem isso. E aí era um lançamento do outro lado da cidade, do lado das indústrias, estava no lugar errado. Veja, não era o local mais adequado. Bom, e teve uma imobiliária local que começou a despontar em cadastro, começou a preparar, e de repente o cara tinha lá 300 vendas para fazer e as outras imobiliárias tinham 10% disso. E aí eu fui bater um papo com ele e ele me falou uma frase: cara, tá todo mundo tentando com dificuldade de vender a localização e você tá moendo de cadastro, tá se preparando para ser o campeão de vendas, né? Daí ele falou assim: Fabio, eu não tento vender aonde o cara vai morar. Eu falo assim para ele: compra para você fazer um bom negócio. Se você vai morar lá ou não, ninguém quer que você decida isso agora, né? Então, o cara foi muito inteligente porque ele separou e o loteamento dá essa opção. Você compra porque é um negócio. Depois, o que você vai fazer com ele, se você vai vender, trocar num imóvel pronto, construir para vender a casa, vai aguardar como patrimônio, né, para proteção de patrimônio, tanto faz. Então, o terreno te dá isso, né, Diego? Ele é uma decisão mais líquida, ele é uma moeda que transaciona mais rapidamente, e realmente comprar em lançamento, não tenha dúvida que é o grande momento, né, da oportunidade imobiliária, né? Riquíssimo, Fábio. Obrigado aí pelo que você compartilhou, colocou umas situações novas aí, mas que acabam redundando, né? Você vê, o campeão ali de Passo provavelmente deve ter sido campeão de vendas, ilustrando. Na verdade, ele está vendendo como investimento e, portanto, é um ativo flexível, né? Que pode ser usado para diferentes fins. Ele compra um investimento por si só e revende depois de uma valorização, que acontece com o entorno. Então, essa é uma leitura muito bem colocada da sua parte, né? Quando você compra um apartamento novo, a partir dali ele se torna usado. Então, em tese, ele tem um downgrade. A partir dali ele começa uma descendência de valorização. O loteamento não, é um quadro em branco que você recebe e a partir dali ele começa a receber ainda mais valor agregado de acordo com o que acontece com o entorno. Então, muito sábias as colocações. Eu queria trazer, Fábio, para compartilhar com quem não viu as outras lives, vou trazer 2 exemplos, né, para ilustrar um pouco isso. São exemplos reais, de novo, vieram de maneira espontânea. Não tinha combinado com ninguém. Eu fiz uma primeira live, que eu chamei de live bônus, com um cara muito interessante, Fábio. Foi um problema só a questão do sinal. A gente teve umas 5, 6 quedas. Infelizmente, atrapalhou a riqueza da live. Mas é o Vanderlei Nogueira, é um amigo pessoal que eu tenho. Ele é sócio da rede Meu Hotel, que tem uma unidade maravilhosa ali em Boituva. Também tem uma pousada super charmosa lá em Maresias, onde ele mora. E é um investidor imobiliário, cliente da Guerini, parceiro lá da cidade de Boituva.
E o Vanderlei contando a história dele, tal qual você contou aqui no início, ele também contou como é que ele foi parar em Boituva. Na verdade, ele montou um hotel em Garça, saiu para alugar um espaço para divulgar, né, um outdoor, alguma coisa assim. Aí ele fez umas 2, 3 contas e tropeçou no empreendimento da Guerini, que é o Portal Castelo Branco, fica bem à beira da Castelo. Aí ele fez umas contas e falou, mas caramba, o que eu vou gastar aqui de locação, eu gasto um pouquinho mais ou a mesma coisa, eu compro um terreno. Exemplo numérico, Fábio, ele comprou um terreno da Guerini Planejamentos em Boituva em 2015, pagou R$80 mil. Esse terreno hoje, e tem vários parceiros aqui que trabalham dia a dia de imóveis em Boituva, então não vão me deixar mentir. Um terreno desse hoje, 5 anos depois, para jogar fora, R$500 mil. Então, gente, eu fiz essa conta na live correndo ali, uma valorização de mais de 6 vezes o investimento dele, 6,25 vezes, e linearizando isso numa rentabilidade equivalente ao mês, 3,1%, Fábio, durante 5 anos. O que ele fez? O que ele fez? Ele só aproveitou o momento. Ele comprou um terreno, que é um ativo que a gente estava discutindo aí, muito interessante por si só, mas comprou no momento bom. Aí eu fiz uma segunda live, Fábio. Olha essa do Alexandre Betti, outra figura extraordinária, um ser humano aí que tem uma luz, cara do bem. E ele também é investidor de Boituva, parceiro da cidade, cliente da Guerini, e ele contou o caso dele. Eu nem sabia, eu achava que ele tinha começado por um outro produto, que ele já comprou 3 produtos nossos em Boituva. Aí ele contou que ele comprou o primeiro produto da Guerini, muito por confiança e empatia que criou com o corretor da cidade, aquelas coisas importantes também, que são as nuances dos negócios. E ele falou que, para surpresa dele, Fábio, depois de 5 meses, ele recebeu uma proposta para vender pelo dobro do valor. Então, é outro caso real. Aí eu fiz essa conta, não fiz na live, fiz depois, isso dá 14,87% ao mês. E sabe o que é o mais interessante, Fábio? O vizinho dele sucumbiu, que também recebeu uma proposta similar e realizou 15% de rentabilidade em 5 meses. Ele não vendeu. E o cara é louco. Ele é tudo menos louco. Então, assim, é um ativo muito interessante, é uma história, é uma estratégia historicamente comprovada, que são quase ditados populares, né? A frase que empresta o nome da nossa maratona, imóvel moeda forte, ou quem compra a terra não erra, muito mais do que ditados populares, tem fundamentos muito claros. E a gente que vivencia isso, Fábio, há bastante tempo no mercado, é legal a gente trazer esses exemplos. São 2 exemplos que surgiram, emergiram de maneira gratuita. E eu vou terminar a narrativa dessas minhas videoaulas, Fábio, trazendo para o contexto real. Então eu falo agora em teoria, né? Falo, ó, é legal comprar terreno em lançamento. Você está comprovando também, tem exemplos. Mas de um universo recente, você conhece bem aí, que é o último master plan, vamos dizer, da Guerini lá em Boituva, numa área remanescente, estratégica, que é o Portal Vila Jardins. Nós tivemos 3 lançamentos em menos de 1 ano. Então isso é super recente. De maneira muito didática e rica, na minha modesta opinião, eu vou ilustrar com casos reais. Eu vou falar assim, olha esse cara, ele comprou no lançamento e só pela estratégia de escalonar preço, de mudar a tabela, olha o que o cara ganhou no dia. Então, assim, eu percebo uma ansiedade gostosa de quem nos acompanha nas lives. Eles falam, Diego, mas tem demanda em Boituva? É legal Boituva? Então, assim, bacana que eles estão entendendo esse pano de fundo que é a cidade de Boituva, que encerra atributos específicos a ela, de diferenciação. Né? Tem um e-book que eu presenteei o pessoal aí com 7 motivos para investir em Boituva. Mas, assim, fico muito feliz que durante essa live, com um cara que tem 260 lançamentos na costa e capitaneou essa transformação de Alphaville, você tenha confirmado aí uma tese que eu lancei, provavelmente hoje na videoaula, de que investir em terreno, em lançamento, provavelmente é uma das melhores estratégias, porque ela não exige muito, óbvio. Se você vai comprar literalmente na planta, Fábio, você precisa entender quem está por trás. Você tem o risco da entrega. Mas se é um grupo sério, ou no caso da Guerini especificamente desse lançamento, o produto está pronto, Fábio. Então eu não posso nem falar que é um imóvel na planta. É um imóvel em lançamento. A estratégia é a mesma como se estivesse na planta. Mas o imóvel está pronto, não tem nenhum risco de entrega. Então é um cenário assim que eu tenho... Sabe como é que eu me sinto, Fábio? É engraçado, isso é uma inversão de valores. A maior parte dos corretores, quem trabalha com vendas,
fica preocupado se não está importunando um cliente, se não está levando num contexto como a gente está vivendo hoje, adverso, uma situação que pode gerar um incômodo para ele. Eu me sinto no extremo oposto, Fábio. Eu sinto que, na verdade, eu estou atendendo uma dor de várias pessoas que nos procuram no dia a dia, que não sabem o que fazer com o investimento, que estão com o capital lá arredio, enfrentando cenários muito mais voláteis, como a bolsa, enfim, mercado financeiro, juros a menor valor da série histórica, rentabilizando nada. Então, o cara precisa de uma opção de investimento. E eu tenho isso, então eu tenho obrigação, eu me sinto na obrigação de comunicar a respeito dessa oportunidade. Então fica aqui registrado para todos que nos acompanham. E quem ficar até o final da maratona vai aprender com exemplos numéricos sobre uma oportunidade que é real, Fábio. E essa que é a vantagem, é real, está disponível ao alcance da atitude de todo mundo. Então, feito esse merchan, que era importante porque é genuíno, pode complementar, por favor, meu querido. Não, eu ia dizer exatamente complementar. Ainda mais nesse momento, né, Diego, que a gente tem de uma turbulência no mercado financeiro e com uma alta queda, quer dizer, os juros despencando, né, para falar o português claro, inclusive com viés de continuar caindo, né? Então, realmente, você pensar hoje aonde você aloca, aonde você direciona direciona mesmo o teu investimento, se você vai na bolsa de valores, se você mantém uma aplicação financeira. Então, o imóvel, o terreno, de maneira geral, ele se transforma em um ativo de alta atratividade. A gente está percebendo isso. Vocês aí, como grandes desenvolvedores aí da região de Boituva, sabem disso. Vocês têm um privilégio, aqui eu vou falar como uma pessoa do mercado, vocês estão num eixo de desenvolvimento absolutamente reconhecido, não é? Para todo mundo que, pelo menos para as pessoas que estão atuando fortemente no mercado, a gente sabe que a região, essa saída oeste, né, de São Paulo, da cidade de São Paulo, é o grande eixo de desenvolvimento, e a Castelo Branco, dentre esses diversas rodovias, é a principal, começando pela região de Alphaville, que está aqui em Barueri. Então, sem dúvida nenhuma, o eixo de desenvolvimento mais nobre. Então, vocês têm uma moeda de ouro na mão, eu já falei isso para você pessoalmente, e não tenha dúvida, o momento agora ele vai direcionar, a gente está percebendo isso na carteira, a gente tem feito muitos negócios comerciais, a gente tem visto aumento de demanda para produto pronto, para produto comercial, né? A gente tem produtos hoje no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, em várias cidades do interior de São Paulo, e a gente percebe um aumento na busca de informação, mesmo durante esse processo todo aí de pandemia, ou seja, as pessoas buscando alternativas de investimento, de proteção do seu dinheiro, né? Vou levar o dinheiro para uma propriedade que eu tenho ali no meu IR, que é um ganho patrimonial, eu protejo o meu patrimônio, né? E tem também o investidor, a pessoa que tem maior liquidez e tem, como você lembrou bem, ela está hoje numa situação preocupada ou até incomodada onde ela coloca o recurso financeiro dela, né? Então, já falei isso, mas vocês têm uma joia na mão, aí, um produto de alto valor agregado, uma região com todo o planejamento urbano e a experiência da Guerini. Então, e assim, num eixo de desenvolvimento realmente muito potente, e o sucesso que vocês tiveram nas outras fases, a velocidade é o terceiro lançamento que vocês estão fazendo, né, Diego? Agora é o quarto. Fizemos é o quarto. Fizemos então, 3. assim, isso em quanto tempo foi? Foi em menos de um ano, Fábio. Em menos de um ano fizemos 3 lançamentos. Isso por si só mostra a força do projeto, a força da marca. Enfim, então a gente está vendo isso com muita assim, serenidade que o momento exige, mas a gente tem percebido uma movimentação bastante potente para o produto imobiliário de maneira geral e loteamento muito mais, né? Muito mais. Fábio, a gente, infelizmente, está caminhando aqui para o final da live e eu acho assim, estou te colocando à disposição. Geralmente, na live da noite, eu tenho um pouco mais de receio. Ontem mesmo a gente fez uma live maravilhosa com o Paulo, pela história,
como eu anunciei pessoal e você acompanhou um trecho, você viu a carga emocional que o Paulo conseguiu colocar, então foi muito rica. Mas eu percebi que ele estava com a garganta seca. E eu fiquei muito preocupado de me alongar, de ficar um negócio inconveniente para ele. Então eu fiz uma continuação breve na sequência, mas me comprometi com todo mundo a continuar. O que eu quero fazer a pergunta, mas te deixando super confortável, às vezes também tem compromisso com alguma coisa. Se você quiser continuar um pouco logo depois, porque a plataforma derruba a gente automaticamente. Porque eu acho que a gente veio numa seara muito, muito produtiva, mas eu acho que a gente também teríamos outros temas para explorar, talvez relacionados a esse cenário adverso, oportunidades que a gente consegue enxergar e mapear. Mas assim, fica super confortável aí à vontade, Fabião. Se você quiser continuar um pouco mais aí na sequência, vai ser um prazer, porque ninguém está tossindo aqui. E a galera aí, pelo que eu estou vendo, tá firme e forte com a gente, mandando um coraçãozinho. Não, vamos. Acho que a gente pode seguir aqui. Quanto tempo a gente tem para cair a plataforma aí? O que você está vendo de tempo? Tem 4 minutinhos. Daqui a 4 minutinhos o Insta derruba a gente, aí qualquer coisa eu retomo, então, pode ser? Tá bom. Vamos lá, vamos em frente. Então, estou à vontade aí, vamos nessa. Legal, obrigado. Fabião, o que eu queria. Você acompanhou a minha live hoje? Como eu estava falando com um economista, assim como quando eu entrevistei o seu xará, o Fábio, né? O sócio da Brain, foi uma live riquíssima também, porque ele tem todas as informações na ponta da língua, né? Por força da atuação da empresa dele, ele olha o mercado de uma maneira analítica, então ele enriquece muito também a tratativa. Com os dois, eu tive uma abordagem mais macroeconômica, coloquei o Brasil versus mundo, né? Para daí desembocar no mercado imobiliário. Eu acho que a gente pode partir do mercado imobiliário, né? Já estamos falando do mercado imobiliário aí mergulhado, mas considerando esse cenário. Ninguém é negacionista aqui, a gente sabe que a gente está enfrentando um cenário adverso, mas eu particularmente tenho esse chip, e eu acho que a gente comunga desse chip também, que é tentar enxergar qualquer cenário adverso como também de grandes oportunidades para a gente acelerar uma curva de aprendizado, demonstrar maior resiliência, aproveitar uma migração de demanda, enfim, tem tantos assuntos legais aí que acho que a gente pode explorar. E um que eu queria já começar, Fábio, que acho que tem a ver até com essa dinâmica, né? Fosse qualquer outro cenário, eu teria o maior prazer de ir até Barueri e tomar um café com você, ou você, a nosso convite, ou para Sorocaba, Botuva, tomar um café conosco. Mas a gente está aqui interagindo através de uma plataforma, né, que virou quase uma vedete aí, tá todo mundo fazendo live. A gente podia começar por isso, não, Fábio? Explorar um pouco esse impulsionamento, essa aceleração. Era um fenômeno que já existia, não é novo. Mas o que está se acelerando, essa questão do mundo digital, eu acho que pode ser um bom tópico para a gente começar, mas sempre linkando dentro do possível com o mercado imobiliário, aí, que é o nosso métier. Como é que você enxerga isso, Fabião? Principalmente depois a gente pode linkar com lançamento, né? Tem algumas incorporadoras que estão fazendo os primeiros lançamentos online e, de certa forma, a Guerini especificamente está vivenciando aqui um aprendizado de levar uma grande oportunidade basicamente num cenário digital. Mas como é que você está enxergando essa questão, Fábio? Eu acho, em primeiro lugar, Diego, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente. Nada melhor do que sair da zona de conforto, né? Dificilmente a gente aprende na zona de conforto. Então, a superação e o aprendizado, ela se faz quando você sai da zona de conforto, né? E o que aconteceu com essa movimentação toda aí da pandemia é que tirou todo mundo da zona de conforto, né? E aquilo que a gente tinha como algo interessante, possível para médio e longo prazo, plataforma digital é o futuro, mas não precisa ser agora. De repente vem uma pandemia e coloca aquilo que era uma tendência como algo que se transforma em sobrevivência, né? Então, eu particularmente acredito que é uma transformação positiva. Eu acho que o mercado imobiliário ele é muito tradicional e essa tradição dele, muitas vezes, mantinha uma posição desatualizada do mercado, né? Se a gente olhar para transporte, para tecnologia, para turismo, para outros segmentos, automotivo, as transformações são muito maiores, né? E o mercado imobiliário vinha meio
meio andando de lado com essas transformações, né? E acho que agora está colocando o empreendedor, os players do mercado para se reinventarem, para os corretores se reinventarem. Não é? Abel, eu vou te interromper só para avisar que a plataforma vai derrubar a gente em 4 segundos. Eu já